prática 3 nos diz sobre a definição das áreas de proteção permanente a partir da análise de hidrografia. Então, nessa prática, temos disponível um dado de rede de drenagem, hidrografia, em que nós vamos extrair áreas de proteção permanente desta. Porém, na atividade de você extrair áreas de proteção permanente, na atividade de você processar um dado de rede de drenagem, deve-se ter conhecimento de dois esforços para tornar o seu resultado o mais confiável possível. O primeiro desafio é você dispor de um dado hidrologicamente confiável e consistente, ou seja, está bem referenciado com seu sistema de coordenadas, está com referência elipsoidal, né, um datum bem definido, e também com o sistema de projeção adequado para a determinada finalidade. No nosso caso, um sistema de projeção equivalente, na qual nós queremos preservar valores de área. O segundo desafio, o que compromete, né, a confiabilidade do dado na sua estrutura física, né, seria o nível de detalhamento. Como esses dados são adquiridos através de agências governamentais, órgãos públicos, grande parte desses dados disponíveis por órgãos públicos estão em escalas muito pequenas, em escalas de 1 para meio milhão, 1 para 1 milhão, o que tolhe, né, o nível de detalhamento na medida em que, como eu tenho uma escala muito pequena, fica mais difícil eu representar certos cursos d'água em que nessa escala eles simplesmente desaparecem devido à generalização cartográfica. Então, nesses casos, não é dispensado o trabalho de campo. O trabalho de campo é essencial na identificação desses cursos d'água que não foram representados, né? Então, vamos trabalhar apoiados no artigo 4º do Código Florestal Brasileiro, em que define o tamanho da largura de faixa de preservação às margens dos corpos hídricos. E no passo 1, vamos preparar o nosso dado de hidrografia para a extração de APP. Vamos abrir o dado vetorial, clicando em adicionar a camada vetorial, buscar hidrografia. Abra o dado de hidrografia. Vamos abrir a tabela de atributos, clicando com o botão direito em hidrografia. Abre a tabela de atributos. E perceba que só temos 3 colunas: o nome, referente ao nome do curso d'água, o código, uma identificação numérica de cada curso d'água, e a largura de margem, em que é um campo não pertencente ao dado bruto, né? Feito download, né, do site do governo, e o que construir, né, essa coluna de largura de margem através de imagens orbitais, em que eu simplesmente calculei a largura de margem. Porém, essa largura de margem ela é definida pela média do nível do rio, né, ao longo do ano. Essa margem, né, ela é feita com essa média. Então, para cada rio, né, há de se fazer um estudo, né, para calcular o nível médio daquele rio e quanto de largura de margem essa altura média do rio ela preenche naquele espaço de interesse, né? Então, essa é a largura de margem. Vamos criar um campo referente às faixas de extensão de preservação. Entrando em modo de edição, vamos adicionar uma coluna chamada APPM, que vai ser a largura da faixa de preservação, né? Largura 3, dá OK. E apoiada no artigo 4º, né, na qual ele relaciona os intervalos de largura de margem com as faixas de proteção, né, com as faixas de áreas de proteção permanente,
né? Vamos usar a seleção por expressão e realizar a seguinte associação. Selecionar por expressão, em campos e valores, vamos primeiro realizar a primeira condição. Entendeu? A primeira condição é de uma faixa de 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros de largura. Então, largura M. Em operadores eu tenho os sinais, né, os operadores semânticos. É a largura M menor do que 10. Seleciona, venha aqui neste ícone mostrar todas as feições, filtra para mostrar somente as selecionadas. Perceba que não há cursos d'água com menos de 10 metros de largura, né? Não há com 10 metros de largura. Vamos para a próxima condição, né? Minimizar aqui, selecionar por expressão e vamos realizar a próxima. Só apagar não precisa apagar o campo largura margem, que vou voltar a utilizar. A próxima condição é os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura recebem valor 50, né? Então, os cursos d'água que são maior ou igual a 10, and largura de margem menor do que 50, vamos selecionar esse intervalo, porque para esses cursos d'água a área de proteção permanente, a faixa é de 50 metros. Então, seleciono. Como eu já filtrei pelas selecionadas, ele já mostra as feições selecionadas, e todas essas foram selecionadas. Agora, para associar um valor de área de proteção permanente para esse intervalo de largura de margem, eu venho em calculadora de campo, deixo marcado a opção de somente atualizar os valores selecionados, atualizar um campo, em nome seleciono a ppm e em expressão eu coloco o valor correspondente a esse intervalo, o valor da área de proteção permanente. Dá um OK e tá aí. A área de proteção permanente 50 metros para os cursos d'água que tem de 10 a 50 metros de largura. Vamos para a próxima condição. Deseleciona tudo, né? Deselecionei. Vamos para a próxima condição. Selecionar por expressão. A próxima condição é que tenham de 50, ou seja, maior ou igual a 50, e 200 metros de largura. Vamos selecionar e 249 foram selecionadas. Essa sim está grande parte dos nossos cursos d'água. Tem de 50 a 200 metros de largura, recebem valor de proteção 100 metros. Né? A ppm, mesmo procedimento. O campo APPM foi atualizado com os valores de série. Vamos para a próxima condição, que é, vamos deselecionar para não confundir. A próxima condição é que tenho maior ou igual a 200, que tenho de 200 a 600 metros de largura. Maior ou igual a 200 e menor do que 600. Vamos marcar. 9 foram selecionados. Calculadora de campo, marca a opção de atualizar somente as selecionadas.
atualiza um campo, a ppm, e de 200 a 600 metros, ele recebe 200 metros de largura de faixa de proteção. 200 metros, dá um OK, e 200 metros foi atualizado no campo APPM. A última condição é de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Então, largura superior a 600 metros, maior ou igual a 600, selecione, e 3 foram selecionadas. Calculadora de campo, mantenha a seleção, atualiza o campo, a ppm, e recebe 500 metros de área, de largura de faixa de proteção. Dá um OK, e foi atualizado o campo APPM. Após feita o processo, verifique se não há valores nulos no nosso campo recém-gerado. Caso não haja, esse foi o passo 1, que foi preparar o nosso dado para extração de áreas de proteção permanente ao longo dos cursos d'água.